Esta é a história baseada na vida real de Dona Catarina, uma senhora descendente de poloneses. Ela viveu uma vida marcada por desafios inesperados e reviravoltas surpreendentes. Prepare-se para uma narrativa comovente que atravessa décadas, revelando segredos familiares, superando tragédias e celebrando os pequenos e grandes triunfos da vida. Uma mulher comum cuja vida extraordinária nos lembra da força do espírito humano e do poder duradouro do amor familiar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É só clicar no botão de inscrição ali embaixo. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Seu like é fundamental para mantermos esse trabalho vivo aqui no YouTube. Agora prepare-se para conhecer a incrível história de Dona Catarina. Vamos lá? Minha querida, fique à vontade para começar. Minha querida, que bom que você chegou. Venha mais pertinho de mim, vou te contar minha história. Nasci em 1964, numa cidadezinha do interior do sul do Brasil. O que vou dividir com você não é uma história fácil, mas é minha, com todas as alegrias e tristezas que Deus quis me dar. Sou filha de Tadeusz Kowalski e de Joana. O nome do meu pai era difícil para os brasileiros pronunciarem, mas ele nunca quis mudar. Dizia que carregava nele a história da família inteira. Todo mundo na cidade acabava aprendendo a falar direito, de tanto ele corrigir com aquela paciência dele. As pessoas sempre comentavam como eu era diferente da minha mãe. Puxei ao meu pai, loira dos olhos azuis, e com aquele nariz marcante da família Kowalski. Era engraçado ver as fotos antigas, todos os parentes do lado do pai com aquele mesmo nariz. Já minha mãe era uma brasileira linda. Morena, com uns olhos cor de mel que pareciam duas pedras preciosas. O nariz dela era pequeno e delicado, bem diferente do meu, e tinha um cabelo comprido castanho que ia até a cintura. Quando pequena, eu ficava horas sentada atrás dela, penteando aquele cabelo todo. Ela me ensinou a fazer belas tranças embutidas. Nossa casa ficava num terreno grande, herança do tempo que o governo dava terra para os imigrantes. Era uma casa de madeira, com uma varanda na frente onde a gente passava as tardes. No quintal tinha de tudo: pomar, horta, galinha, porco. Meu pai trabalhava na roça, plantava quanto podia e minha mãe cuidava da casa, mas também ajudava na plantação. A vida era outra naquele tempo. Nem televisão a gente tinha, só um rádio velho que meu pai ligava de noite. As ruas eram todas de terra. Quando chovia, meu Deus do céu! Mas sabe que a gente era feliz assim mesmo? Tinha as festas da igreja, os bailes da comunidade. Todo mundo se conhecia, se ajudava. Nossa região tinha muito polaco, como a gente chamava. Era engraçado ver como tudo se misturava. A comida, o jeito de falar, os costumes. Na mesa da gente tinha pierogi e feijão, e meu pai falava português com aquele sotaque forte que nunca perdeu. Em casa era assim. De um lado as histórias da Polônia que meu pai contava, do outro as histórias do Brasil que vinham da família da minha mãe. Na Páscoa, a gente pintava ovo e benzia comida do jeito polaco, mas também não perdia uma festa junina com direito a quentão e fogueira. Sabe, a gente era uma família grande. Éramos 4 irmãos, o Pedro, que era o mais velho, depois vinha o José, depois eu, e por último o Antônio, que a gente chamava de Toninho. Todos nós éramos parecidos com meu pai, o sangue polaco é forte, ele dizia. Nossa casa vivia cheia de barulho, de risada, de correria. Minha mãe dizia que filho é que nem pipoca. Um puxa o outro. O Pedro sempre foi o mais responsável. Ajudava o pai na roça desde pequeno. O José era mais quieto. Gostava de ficar pelos cantos lendo. Eu ficava mais com a mãe, aprendendo as coisas da casa. E o Toninho... esse era o xodó de todo mundo, o caçulinha. A mãe era o centro da nossa casa. Tudo passava por ela. Logo cedinho já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para fazer o café. O cheiro do pão que ela assava atravessava a rua. E volta e meia aparecia uma vizinha, com a desculpa de pedir uma xícara de açúcar, só para ganhar um pedaço de pão quentinho.
Ela tinha um jeito especial de fazer as coisas. Quando lavava roupa no tanque, cantarolava aquelas músicas antigas que a avó dela ensinou. O cabelo comprido dela balançava enquanto torcia os lençóis e eu ficava ali, sentada num banquinho, só admirando. Às vezes ela prendia umas flores no cabelo, daquelas que a gente colhia no jardim. Ficava ainda mais bonita. A gente não tinha muito, mas nunca faltou comida na mesa. A mãe também ajudava na plantação, mas sempre dava um jeito de estar em casa na hora que a gente voltava da escola. Tinha sempre um café com mistura esperando, mesmo que fosse só polenta com leite. Lembro que ela costurava nossas roupas. Tinha uma máquina Singer antiga, daquelas de pedal. De noite, depois que todo mundo já tinha jantado, ela ficava ali costurando à luz do lampião, porque a luz elétrica era fraca e volta e meia faltava. Fazia vestido para mim com os retalhos que sobrava do tecido que as vizinhas traziam para ela costurar. Em 73 foi o ano que mudou tudo. Eu tinha 9 anos, foi tão de repente. A mãe começou a sentir umas dores fortes. O pai levou ela para a cidade grande, no médico. Quando voltou, estava diferente, mais quieta. Começou a emagrecer, perder aquele brilho que ela tinha. A gente não entendia direito o que estava acontecendo. Numa manhã de domingo, nunca vou esquecer, ela não conseguiu levantar para fazer o café. O pai mandou a gente ficar no quarto, mas eu escapuli e fiquei espiando pela fresta da porta. Vi quando o padre chegou, quando as vizinhas começaram a aparecer. Naquela tarde, nossa mãe partiu. O velório foi na nossa casa mesmo, como era costume naquele tempo. Arrumaram ela na sala, onde ficava a nossa mesa de jantar. As mulheres da comunidade vieram cedinho, tiraram a mesa, ajeitaram tudo. O cheiro de café misturava com o cheiro forte das velas e das flores. Tinha tanta flor, todo mundo que chegava trazia mais. Eu fiquei ali parada num canto da sala, olhando aquela cena que não fazia sentido nenhum. Minha mãe ali, tão quietinha, tão bonita, parecia mesmo que estava só dormindo. O vestido azul dela, aquele que ela guardava para as ocasiões especiais, alguém tinha escolhido para vestir nela, o cabelo todo arrumado com as flores que ela tanto gostava. Não conseguia chorar. As pessoas passavam a mão na minha cabeça, falavam coisas que eu nem escutava direito. Eu só ficava ali esperando. Na minha cabeça de criança, tinha certeza que daqui a pouco ela ia abrir os olhos, levantar e todo mundo ia ver que era só um sono mais comprido. Quem sabe se eu ficasse ali bem quietinha, ela acordava mais rápido? Mas foi no cemitério que a ficha caiu, quando vi os homens pegando aquele caixão, levando ela para perto daquele buraco escuro. Aí sim, me deu um desespero tão grande. Comecei a gritar, me agarrei nas pernas do meu pai, implorava para não deixarem, para não fazerem aquilo com a minha mãe. O Pedro me segurou forte, mas eu me debatia, chorava tanto que mal conseguia respirar. Foi a primeira vez que vi meu pai chorando na frente de todo mundo. Aquele dia acabou com minha infância. Só fui entender direito o que aconteceu com minha mãe muito tempo depois. Ela tinha perdido um bebê. Estava grávida de novo. Seria nosso irmãozinho caçula. Mas teve uma hemorragia forte. E depois, quando chegou em casa, teve complicações. Quantas mães a gente perdeu assim no interior por falta de atendimento adequado? Se fosse hoje com os antibióticos que tem, os hospitais melhores, quem sabe ela teria se salvado. Mas naquela época, no nosso cantinho do Brasil, a vida era mais dura, principalmente para as mulheres. Depois que enterramos ela, a casa ficou diferente. O silêncio parecia que tinha peso. O pai tentava fazer as coisas do jeito que podia, mas não era a mesma coisa. A comida nunca tinha o mesmo gosto, as roupas nunca ficavam boas, o jardim começou a morrer aos poucos. O Pedro, com 13 anos, tentava ajudar como podia. O José se fechou mais ainda nos livros dele. O Toninho, coitado, era muito pequeno. Tinha só 5 anos, chamava pela mãe de noite. E eu tentava fazer as coisas que via a mãe fazer. Ela tinha me ensinado muita coisa. Ela dizia que toda mulher deveria saber, para quando casasse, já saber cuidar da casa direito. Então, eu já sabia lavar roupa, passar, cozinhar umas coisinhas simples. Até a fazer pão ela tinha começado a me ensinar. Lembro que no dia seguinte ao enterro, acordei cedo e fui para a cozinha. Acendi o fogão a lenha, igual via a mãe fazer todo dia.
Fiz um café, cortei o pão que as vizinhas tinham deixado. Quando o pai e os meninos acordaram, a mesa já estava posta. O pai me olhou com um jeito triste, passou a mão na minha cabeça e disse: "Minha filha..." Não falou mais nada, mas eu entendi que ele estava orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Daí para frente fui fazendo o que podia. Lavava a roupa dos meninos, arrumava a casa, fazia comida simples. Não era igual a mãe fazia, claro, mas dava para o gasto. O pai às vezes tentava me ajudar, mas ele não sabia muito dessas coisas de casa. Ele passava mais tempo na roça, trabalhando dobrado para compensar que a mãe não estava mais lá para ajudar. As vizinhas vinham de vez em quando, me ensinavam umas coisas que eu ainda não sabia fazer direito. A Dona Maria me ensinou a fazer polenta sem empelotar. A Dona Rosa me mostrou como tirar mancha de roupa. Eu aprendia rápido, tinha que aprender, né? Não tinha outro jeito. Foi um tempo muito difícil para todos nós. A gente teve que aprender a viver de um jeito novo, sem aquele sorriso da mãe iluminando a casa, sem aquela voz cantarolando enquanto fazia as coisas. O pai, coitado, estava perdidinho. De dia ele se enterrava no trabalho, chegava em casa tarde, cansado. De noite eu escutava ele andando pela casa, inquieto. Às vezes encontrava ele sentado na cadeira da cozinha, olhando para o nada, com uma xícara de café frio na mão. Ele tentava, viu? Mas não sabia como lidar com tudo aquilo. Sabe, o pai era diferente dos outros homens que eu via por aí. Ele era apaixonado pela minha mãe de um jeito que até parecia coisa de filme. Lembro bem como ele sempre abraçava ela, dava beijo na bochecha quando chegava da roça, mesmo todo suado. E conversar? Nossa! Eles conversavam por horas, principalmente depois do jantar. O pai sempre queria saber a opinião dela para tudo, desde que milho plantar até que nome dar para os bezerros novos. Era bonito de ver, sabe? Eu ficava observando escondida e comparava com os outros casais que conhecia, os maridos das nossas vizinhas, os tios. A maioria mal olhava direito para o rosto das esposas. Falavam pouco, e quando falavam era só para dar ordem ou reclamar de alguma coisa. Mas o pai não, ele olhava para a mãe como se estivesse vendo o pôr do sol mais bonito do mundo todos os dias. Depois que ela se foi, parecia que uma parte dele tinha ido junto. Ele continuava fazendo as coisas, trabalhando, cuidando da gente do jeito dele. Mas os olhos não tinham mais aquele brilho de antes. Nessa época, eu larguei a escola. As coisas foram mudando aos poucos. A gente foi aprendendo a viver sem a mãe, mesmo que doesse. O pai começou a chegar mais cedo em casa, tentava conversar mais com a gente. Uma vez ele até tentou fazer trança no meu cabelo, igual a mãe fazia. Ficou toda torta, mas eu deixei assim mesmo, só para ver o sorriso no rosto dele. Olha, tem algo que me aconteceu depois que é difícil de contar. Não é algo que eu fique falando por aí, sabe? Mas faz parte do que me fez ser quem eu sou hoje. Então acho que você precisa saber. Isso aconteceu uns meses depois que a mãe se foi. A casa ainda estava naquela confusão, com parente indo e vindo toda hora. Um dia chegou o Júlio, filho da minha tia Aparecida. Ele era mais velho, devia ter uns 14 anos na época. Eu já tinha completado 10, no começo foi até bom ter ele por perto. Era divertido, sabe? Ele sabia um monte de brincadeiras novas, contava histórias engraçadas. A gente ficava brincando no quintal, subindo nas árvores, essas coisas de criança. Mas aí, as coisas mudaram. Uma tarde, estava todo mundo ocupado. O pai na roça, os meninos ajudando e as tias na cozinha preparando o jantar. Eu estava no quarto arrumando umas roupas. O Júlio apareceu na porta com um jeito estranho. Disse que queria me mostrar uma coisa legal. Ele entrou no quarto e fechou a porta. Começou a chegar perto, falando umas coisas estranhas, que eu era linda, que meus olhos azuis como o céu e cabelos dourados como o sol deixavam ele doido. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca. Me empurrou na cama, sempre com a mão na minha boca. Comecei a tremer. Não entendia o que estava acontecendo. Achei que fosse uma brincadeira sem graça. Até que percebi que não era. Ele começou a levantar meu vestido, tocando em lugares que me deixaram assustada e envergonhada. Depois pegou minha mão e forçou a tocar ele de um jeito que eu sabia que era errado. Sei que você entende o que quero dizer. Aquilo era um terror para mim, ele era muito forte. Eu só pensava que queria que alguém me salvasse. Foi quando a porta se abriu de repente. Foi tudo muito rápido. Era o pai.
Nunca vou esquecer a cara dele naquela hora. Primeiro foi de susto, depois uma raiva que eu nunca tinha visto antes. O pai agarrou o Júlio pelo colarinho, quase levantou ele do chão. Começou a gritar, chamar ele de sem vergonha, de safado. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar daquele jeito. Ele arrastou o Júlio para fora do quarto, para o quintal. Eu fui atrás assustada, sem entender direito o que estava acontecendo. No quintal, o pai jogou o Júlio no chão. Tirou o cinto e... Bom, foi feio. Bateu nele com força, gritando que ia ensinar ele a respeitar as meninas da família. A tia Aparecida veio correndo, gritava para o pai parar, mas ele estava cego de raiva. Só parou quando o Pedro e o tio João conseguiram segurar ele. O Júlio estava todo machucado, chorando, implorando o perdão do tio. A tia Aparecida, que era irmã da minha mãe, pegou ele e foi embora na mesma hora, xingando todo mundo. Depois que eles foram, ficou aquele silêncio pesado. Todo mundo olhando para mim, uns com pena, outros sem saber o que dizer. O pai me abraçou forte, chorando. Pediu desculpa, disse que ia me proteger sempre. Eu não entendia direito o que tinha acontecido, só sabia que era algo muito ruim. Naquela noite, escutei o pai conversando com a tia Bia na cozinha. A tia Bianca Kowalski era irmã do meu pai. O pai falava que estava preocupado, dizia que não sabia como cuidar de uma menina sozinho, que tinha medo de não conseguir me proteger. A tia Bia falou da avó, a mãe deles, que morava na cidade. Disse que talvez fosse melhor eu ir morar com ela por um tempo. No dia seguinte, o pai me chamou para conversar. Explicou que eu ia passar um tempo com a avó Jadviga, que era para o meu bem. Disse que lá eu ia poder estudar melhor, ter mais oportunidades. Falou que ia me visitar sempre que pudesse. Eu não queria ir. Tinha medo de deixar meus irmãos, de ficar longe do pai. Sabe, eu amava todos os meus irmãos, mas o meu preferido era o Toninho. Me doía a alma imaginar viver longe dele. Mas também, uma parte de mim queria sair dali. Depois daquele dia com o Júlio, eu não me sentia mais segura em casa. Tinha pesadelos, ficava assustada com qualquer barulho. Foi difícil me despedir. O Toninho chorou tanto, não entendia por que eu tinha que ir. O José ficou quieto, como sempre, também chorou muito. O Pedro, ele me abraçou forte e disse: "Vai ser melhor para você, Catarina, mas não esquece da gente, tá?" O pai me levou de carroça até a estação de trem. Foi uma viagem longa e silenciosa. Ele tentava falar de coisas alegres, mas dava para ver que estava sofrendo. A viagem de trem foi uma novidade para mim. Nunca tinha andado em um antes. Quando chegamos na cidade, a avó já estava esperando na estação. A avó Jadviga era uma senhora séria, daquelas antigas, sabe? Não era de muito carinho, mas abraçou o pai de um jeito que me surpreendeu. Para mim, era como se eu estivesse vendo ela pela primeira vez. Dizem que ela já tinha me visto quando eu era menor, mas eu não lembrava de nada. A avó nem foi no velório da mãe, falou que era longe demais para viajar. O pai chorou nos braços da avó, parecia uma criança. A única vez que vi ele assim foi no velório da mãe. A avó prometeu que ia cuidar bem de mim. Me abraçou também, meio sem jeito, mas abraçou. O pai foi junto comigo para a casa da avó. Quando chegamos, fiquei boquiaberta. A casa era linda. Tinha móveis bonitos, daqueles que a gente só via em revista. E tinha um quarto só para mim. Imagina, eu que sempre dividi quarto com os meninos, agora tinha um cantinho só meu. O pai ficou um dia inteiro. Ele e a avó conversavam muito, às vezes cochichando num canto, outras vezes discutindo alto na cozinha. A avó morava sozinha naquela casa grande e dava para ver que o pai estava preocupado em me deixar ali. Mas o que ele podia fazer? Depois do que aconteceu, todo mundo achava que era melhor eu ficar longe por um tempo. Quando chegou a hora do pai ir embora, fomos todos para a estação. Foi a primeira vez que senti o que era ter o coração partido de verdade. Que cena mais triste, eu queria tanto ficar com o pai. Senti tanta raiva daquele primo, por causa dele eu estava ali. Se ele não tivesse feito aquilo... Mas não adiantava pensar nisso agora. Nos primeiros dias comecei a perceber umas coisas estranhas. A vizinhança parecia não gostar muito da avó. Dava um bom dia, boa tarde, mas era só. Eu via os grupinhos de senhoras cochichando na rua e minha avó nunca estava no meio. A avó não conversava muito comigo. No começo eu tentava ajudar, via as coisas sujas e ia limpar. Mas logo percebi que ela não gostava. Ia lá e fazia tudo de novo do jeito dela.
Eu sempre ia dormir frustrada, pensando, que diacho, nada tá bom. Era difícil agradar ela, parecia que eu nunca fazia nada certo. Então, um dia, ela veio me dizer que tinha me matriculado na escola. Fiquei animada, pelo menos ia ter algo para fazer além de ficar naquela casa. No primeiro dia, ela me levou. Depois eu ia sozinha. Com o tempo, fiz amizade com algumas meninas. Elas começaram a ir em casa me buscar e a gente ia conversando pelas ruas até a escola. A escola era bem diferente da que eu ia lá no interior. Tinha mais alunos, mais professores e a gente aprendia coisas que eu nunca tinha ouvido falar. No começo foi difícil. Eu me sentia burra perto dos outros, mas aos poucos fui pegando o jeito. As meninas da escola eram curiosas sobre mim. Eu era uma das poucas meninas loiras dos olhos azuis por ali. Queriam saber por que eu tinha vindo morar com a avó, por que meu sotaque era diferente. Eu não sabia o que dizer. Como explicar o que tinha acontecido? Então inventava umas histórias, dizia que meu pai tinha ido trabalhar longe e por isso eu estava ali. Em casa as coisas continuavam estranhas com a avó. Ela não era má, só diferente. Um dia eu estava arrumando meu quarto e achei umas fotos antigas na caixa de sapatos. Numa delas tinha uma moça linda, sorrindo, abraçada com um rapaz que parecia o meu pai mais novo. Então me dei conta, era o pai e a mãe. Mostrei para a avó e perguntei se ela tinha mais fotos. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse que sim e trouxe uns álbuns empoeirados. A avó disse que não via aquelas fotos há mais de 10 anos. Ela estava muito triste. Olhou uma outra foto da minha mãe e disse: essa foi tirada quando eles namoravam. Foi a primeira vez que a avó falou da minha mãe. Percebi que os olhos dela ficaram marejados. Ela continuou: sua mãe era uma boa moça. Pena que foi embora tão cedo. Ali naquelas fotos eu vi muitas pessoas que não conhecia, a maioria polacos como nós. A avó olhava com um olhar distante. Eu tive medo de perguntar quem era. Então só virava as páginas. Ela também não falava nada. Os dias foram passando e eu fui me acostumando com aquela nova vida. A saudade de casa ainda apertava, mas já não doía tanto. O pai escrevia cartas de vez em quando, contando como estavam as coisas lá em casa. Dizia que os meninos estavam crescendo, que a roça estava indo bem. Eu também escrevia para ele, contando tudo o que acontecia comigo e com a avó. Contava da escola, das amigas novas, das coisas diferentes que eu via na cidade. Mas nunca falava das coisas difíceis, de como às vezes eu chorava escondido, com saudade dele e dos meus irmãos. Não queria que ele ficasse preocupado. Um dia chegou uma carta diferente. Era do Pedro, meu irmão mais velho. Ele escrevia escondido do pai, dizia que estava com saudade, que a casa não era a mesma sem mim. No final da carta, ele perguntava: Catarina, você acha que um dia vai poder voltar? Aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça. Eu ia poder voltar um dia? E se voltasse, as coisas seriam como antes? O tempo foi passando e eu fui crescendo. Quando fiz 16 anos, decidi que estava na hora de eu começar a trabalhar. Quase todas as minhas amigas já trabalhavam. A avó não gostou nada da ideia. Moça de família não trabalha fora, ela dizia. Mas eu insisti. Queria ter meu próprio dinheiro, ser independente. Tudo que eu ia fazer, tinha que pedir para ela. Muitas vezes eu queria algo, mas não pedia, por medo dela não me dar o dinheiro. Arrumei meu primeiro emprego numa padaria, mesmo com a avó resmungando. Começava cedinho, antes do sol nascer. No começo, meus punhos ficavam doloridos de tanto sovar pão, fazer biscoito. Mas eu gostava. O cheirinho de pão quente me lembrava da minha mãe. A avó vivia implicando com o meu trabalho. Dizia que eu ia ficar falada na vizinhança, que lugar de moça era em casa. Mas eu batia o pé. Queria minha independência. Não queria depender de ninguém. A gente brigava muito por causa disso. A avó era durona, mas no fundo eu sabia que ela só queria me proteger do jeito dela. Foi lá na padaria que conheci o João. Ele era filho do seu Antônio, o dono. Um rapaz bonito, sempre sorrindo. No começo, a gente mal se falava. Eu ficava sem jeito, lembrando do que tinha acontecido com o Júlio. Mas o João era diferente. Ele era gentil, respeitoso.
Um dia ele me convidou para tomar um sorvete depois do trabalho. Fiquei com medo de aceitar, mas acabei indo. A gente conversou tanto que nem viu o tempo passar. Ele me contou dos sonhos dele, de um dia ter a própria padaria. Eu falei da minha vida no interior, da saudade que eu sentia da família. A gente começou a se encontrar mais vezes. Às escondidas, claro. Se a avó soubesse... Nossa, ela vivia dizendo que homem não prestava, que eu tinha que me cuidar. Mas o João era diferente. Ele me respeitava, me fazia rir. Com ele eu podia ser eu mesma. O trabalho na padaria era duro, mas eu gostava. Aprendi a fazer pão, bolo, torta. O seu Antônio dizia que eu tinha a mão boa para massa. Comecei a juntar um dinheirinho, guardava escondido debaixo do colchão. Ainda não sabia o que faria com o dinheiro, mas ele estava ali. Um tanto eu dava para a avó e o restante guardava. Um dia, o João me beijou. Foi atrás da padaria quando a gente estava guardando as caixas de leite. Meu coração quase saiu pela boca. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Pela primeira vez, eu entendi o que era gostar de alguém de verdade. Só pensava nele. A gente começou a namorar escondido. Eu morria de medo que a avó descobrisse, mas era tão bom. O João me fazia sentir especial. A gente fazia planos, sonhava com o futuro. Ele falava em casar, ter nossa própria padaria. Eu ficava dividida entre a alegria de estar com ele e o medo de decepcionar a avó. Nessa época, as cartas do pai foram ficando mais raras. Ele estava doente. O Pedro escrevia me contando. Eu ficava preocupada. Queria voltar para cuidar dele. Quando contei para a avó sobre a doença do pai, vi ela mudar na hora. Toda aquela dureza sumiu dos olhos dela. Temos que ir ver seu pai, ela disse sem pensar duas vezes. Fiquei surpresa, nunca tinha visto a avó assim. Para ela sair de casa, e principalmente em uma viagem, era coisa rara. Arrumamos as malas às pressas. Eu tentei falar com o João, explicar a situação, mas ele não estava na padaria naquele dia. Deixei um bilhete prometendo que voltaria. Meu coração ficou apertado de ter que deixar ele assim, sem me despedir direito. A viagem de volta para o interior foi longa. O trem balançava, fazendo aquele barulho que parecia ninar a gente. A avó ficou a maior parte do tempo olhando pela janela, perdida nos pensamentos dela. Eu ficava imaginando o que ia encontrar em casa, como estaria o pai. Em um momento da viagem, a avó se virou para mim. Os olhos dela estavam diferentes, mais suaves. Catarina, ela disse, acho que está na hora de eu te contar umas coisas. Ela começou a falar do passado, de quando era jovem. Contou que o vô Stanisław era viúvo quando eles se casaram. A tia Bia, que já era moça, não gostava nada dela. Ela dizia que eu nunca seria a mãe dela. A avó falou com a voz tremendo um pouco. Fiquei surpresa. Sinceramente, não sabia. A tia era tão parecida com meu pai, achava que a avó era mãe dela também. Nunca tinha visto a avó assim, tão aberta. Ela continuou, me contando que assumiu 4 filhos do vô Stanisław, irmãos da tia Bia. Eram 3 meninos, e a tia Bia, assim como eu e meus irmãos. No começo foi difícil, ela disse, mas com o tempo a Bia foi me aceitando, os meninos também. A avó foi tendo seus próprios filhos com o vô Stanisław. Eram uma família grande agora, com os filhos do primeiro casamento do vô e os novos que vieram, incluindo meu pai. A olaria da família da avó estava indo bem, dando sustento para todo mundo. Parecia que tudo ia bem, até que... A voz dela falhou. Foi uma tragédia, Catarina, ela disse, os olhos cheios d'água. Seu avô Stanisław e os 3 meninos mais velhos, os que ele já tinha quando casou comigo, quando digo mais velho, quero dizer mais velho que a sua tia Bia, porque na verdade o mais velho deles tinha apenas 17 anos. Todos eles morreram num acidente na olaria da minha família. A avó respirou fundo antes de continuar. Foi horrível. Um trator desgovernado atropelou eles. Naquele dia, além deles, o marido da dona Carmen, que trabalhava lá também, se foi. Fiquei sem palavras, nunca tinha ouvido falar disso. A avó continuou, a voz baixinha. A Bia, ela me culpou. Disse que se eu não tivesse entrado na vida deles, isso não teria acontecido. Que se o pai dela não tivesse se casado comigo, eles não estariam trabalhando naquela olaria. Ela perdeu tudo. Sua mãe e... bem,
Agora você já sabe, Catarina. A avó explicou que a olaria era da família dela há gerações. Meu avô começou o negócio, passou para o meu pai e depois ficou comigo e meus irmãos. Meu pai quem arranjou o meu casamento com o seu avô Stanisław, porque ele era de família polaca assim como a gente. Depois do acidente, a Bia não aguentou ficar. Ela dizia que a olaria da minha família era amaldiçoada. Pegou e foi embora, foi morar perto dos parentes do pai dela. Mas eu não a culpo, Catarina. A coitada passou por muita coisa. Foi aí que eu entendi a conexão. Quer dizer que... Comecei a falar e a avó completou. Isso mesmo. Ela foi morar lá perto de onde vocês moravam. E como ela era muito amiga da sua mãe, depois que casou com seu pai e o Pedro nasceu, a Bia convenceu ela e seu pai de ir morar lá também. Fiquei pensando em como tudo aquilo era novo para mim. Como pode tantos acontecimentos em nossa família e eu não sabia de nada. Fiquei pensando, será que meus irmãos sabiam disso? Faz mais de 15 anos que não vejo a Bia, a avó disse olhando pela janela do trem. Tenho medo de como vai ser, se ela vai querer falar comigo depois de tanto tempo, se ela ainda me culpa pelo que aconteceu na olaria. Agora eu entendia melhor porque a avó era do jeito que era. Toda aquela dureza, aquele jeito fechado, era um escudo para proteger um coração que tinha sofrido demais, carregando não só a dor da perda, mas também o peso de ser indiretamente responsável pela tragédia, por ser da família dona da olaria onde tudo aconteceu. Quando chegamos, foi uma surpresa atrás da outra. O pai estava acamado, mais magro do que eu lembrava, mas os olhos dele brilharam quando me viu. Ele tinha tido um derrame, o que explicava por que as cartas tinham ficado mais raras. Ver ele ali, fraco na cama, me partiu o coração. Mas a presença da avó pareceu dar uma nova energia para ele. Os meninos tinham crescido tanto. O Pedro e o José já eram homens feitos, e o Toninho, que era tão pequeno quando saí, já estava um mocinho de 12 anos. Ia dar um polaco alto igual meus irmãos, pois já tinha me passado no tamanho. Mas a maior surpresa foi ver a tia Bia lá. Quando as duas se viram, ficaram paradas, se olhando. Achei que a tia ia virar as costas e ir embora, mas de repente as duas se abraçaram, chorando. Foi lindo de ver. Os dias seguintes foi de muita preocupação. Era bom estar em casa de novo, rever todo mundo, cuidar do pai. Mas eu não conseguia parar de pensar no João, no que ele estaria pensando se tinha lido meu bilhete. Os dias seguintes foram de cuidado intenso e preocupação, mas também de esperança. A avó assumiu o comando, fazendo chás, aplicando compressas e insistindo que o pai fizesse exercícios leves todos os dias. Era incrível ver como ela sabia exatamente o que fazer. Aos poucos, o pai foi melhorando. Primeiro conseguiu sentar na cama sozinho. Depois, com nossa ajuda, começou a dar uns passinhos pelo quarto. Uma semana depois da nossa chegada, ele já estava sentado na varanda, conversando com os vizinhos que vinham visitar. Ver o pai melhorando foi um alívio enorme. Mas mesmo com toda essa agitação, eu não conseguia parar de pensar no João. Será que ele tinha lido meu bilhete? O que estaria pensando de eu ter partido assim, sem me despedir direito? Era bom estar em casa de novo, rever todo mundo, cuidar do pai. Mas uma parte do meu coração tinha ficado na cidade com o João. À noite, deitada na minha antiga cama, eu ficava imaginando se ele ainda estaria me esperando, se nossos planos ainda estariam de pé quando eu voltasse. A melhora do pai foi surpreendente. O médico que veio ver ele disse que era um milagre, que geralmente a recuperação de um derrame levava muito mais tempo. Mas ali estava ele, 2 semanas depois, já andando pela casa. Ainda um pouco devagar, mas por conta própria. Foi nessa época que comecei a pensar em voltar para a cidade. O pai já estava bem melhor. Os meninos e a avó podiam cuidar dele. E eu precisava resolver minha vida, ver o João voltar para o meu trabalho na padaria. A avó parecia outra pessoa ali. Ela ajudava a cuidar do pai, conversava com a tia Bia, ria das histórias que os meninos contavam. Uma noite, ela sentou do meu lado na varanda e disse: Catarina, eu sei que às vezes sou dura com você, mas é porque quero o melhor para você. Ver seu pai assim me fez pensar em muita coisa. Fiquei emocionada.
Era a primeira vez que a avó falava assim comigo. Contei para ela sobre o João, sobre os planos que a gente tinha. Achei que ela ia brigar, mas ela só sorriu e disse: "Se ele te faz feliz, minha filha, não deixa ele escapar." Uma tarde o pai me chamou para o quarto e perguntou: "Filha, você está feliz lá na cidade?" Contei para ele sobre o trabalho na padaria, sobre o João. Ele me olhou com carinho e disse: "Então volta para lá, constrói sua vida. Só não esquece da gente aqui." Quando chegou a hora de voltar, foi difícil me despedir de novo. Mas dessa vez era diferente. Eu sabia que podia voltar quando quisesse, que minha família estaria sempre ali para mim. A avó decidiu ficar mais um tempo. Disse que queria aproveitar para matar as saudades. Ela me deu as chaves da casa. No trem de volta para a cidade, eu ia pensando em tudo que tinha acontecido. Como a vida dá voltas. Quem diria que precisou de um susto com a saúde do meu pai para aproximar a família? Se você acredita que teve a mão do Criador do céu e da terra naquela situação, escreva nos comentários. A família é o plano de Deus. Quando cheguei na cidade, fui direto para a padaria, o coração batendo forte. O João estava lá, sovando pão. Quando me viu, largou tudo e veio correndo. Me abraçou forte, como se tivesse medo que eu sumisse de novo. Me encheu de beijos. Minha polaca voltou, disse com um sorriso de orelha a orelha. Contei tudo para ele sobre o pai, sobre a avó, sobre como tinha decidido ficar na cidade. Ele sorriu, aquele sorriso que eu tanto amava, e disse: "Então vamos fazer nossos planos virarem realidade." Naquela hora, eu soube que tinha feito a escolha certa. O João me levou para conversar com os pais dele, seu Antônio e Dona Maria. Fiquei nervosa, achando que eles iam ficar bravos por eu ter sumido assim. Mas, para minha surpresa, eles me receberam de braços abertos. Dona Maria até chorou quando contei minha história sobre a mãe e o pai. Foi seu Antônio quem deu a ideia do casamento. "Vocês se gostam, são trabalhadores. Por que esperar?" ele disse. E assim, do nada, a gente começou a planejar um casamento. Dona Maria era um anjo. Ela cuidou de tudo, desde o vestido até a festa. "Você é a filha que eu nunca tive", ela me dizia, enquanto a gente escolhia as flores ou experimentava os bolos. Mandei uma carta para o pai e para a avó, contando as novidades. A resposta veio rápido. Eles estavam felizes por mim e prometeram vir para o casamento. Fiquei aliviada de saber que o pai já estava bom o suficiente para viajar. Os dias passaram voando entre os preparativos do casamento e o trabalho na padaria. O João e eu fazíamos planos para o futuro, sonhando com nossa própria padaria um dia. Quando o grande dia chegou, eu mal podia acreditar. A igrejinha estava toda enfeitada, cheia de gente. Vi meu pai entrando, a avó, a tia Bia. Os olhos dele brilhavam de orgulho. Meus irmãos vieram também, todos arrumados, parecendo uns moços da cidade. A cerimônia foi linda. Quando o João disse sim, segurando minha mão, eu senti que tudo na minha vida tinha me levado até ali. Aquele momento, naquela igrejinha, com todas as pessoas que eu amava. A festa foi na padaria mesmo. Seu Antônio e Dona Maria tinham preparado tudo. Tinha pão de todos os tipos, bolos, doces. A cidade inteira parecia ter aparecido para comemorar com a gente. No meio da festa, a avó me chamou num canto. Ela estava com um envelope na mão. "Catarina", ela disse, "eu tomei uma decisão. Aquela casa bonita na cidade onde você morou comigo, ela é sua agora. Sua e do João." Fiquei sem palavras. A avó continuou: "Eu vou ficar morando com seu pai. Os ares do campo me fizeram bem, sabe? E ele precisa de alguém por perto. Meus outros filhos estão perdidos pelo Brasil e eu não sei mais quanto tempo tenho para viver. Quero ficar perto dos meus filhos Bia e seu pai." Abracei a avó, chorando de emoção. Ela, que sempre foi tão durona, estava ali me dando o maior presente que eu podia imaginar. "Mas vó", eu disse, "e a senhora?" Ela sorriu, daquele jeito dela, meio de lado. "Não se preocupe comigo, menina. Eu estou voltando para as minhas raízes. E quem sabe a gente não reabre a olaria. Seu pai está cheio de ideias." Vi a tia Bia se aproximando. Ela abraçou a avó e disse sorrindo: "Catarina, a mãe vai ficar perto de mim agora e ninguém me tira." Naquela hora entendi que o casamento não era só meu e do João.
Era um recomeço para toda a família. A festa continuou noite adentro. O João e eu dançamos, comemos, rimos, olhando em volta vi tantas alegrias e só pude agradecer a Deus pelas bênçãos. Nossa primeira noite foi em um hotel fazenda da cidade. Uma noite perfeita, de muito amor e respeito. Nos dias seguintes, minha família foi voltando para o interior aos poucos. O pai, já bem melhor, prometeu visitar sempre. A avó, antes de ir, me ensinou todos os segredos da casa. Cuida bem dela, ela disse. Tem muita história aqui dentro. No começo foi estranho. A casa parecia grande demais para nós dois, mas aos poucos fomos enchendo ela com nossa própria história. O trabalho na padaria continuava. Seu Antônio começou a me ensinar mais sobre o negócio. Um dia, ele dizia, isso aqui vai ser de vocês. O João e eu trabalhávamos duro, juntando cada centavo que podíamos. Os anos foram passando. A gente teve filhos. Primeiro a Joana, em homenagem à minha mãezinha abençoada. Depois o Vicente, o Heitor, a Suzana e por último foi a Vera Lúcia. A casa ficou pequena de repente, cheia de risos e correrias. Um belo dia, o sonho da nossa própria padaria virou realidade. Foi duro no começo, tinha dias que a gente mal dormia. Mas aos poucos ficou famosa na região. Meus irmãos construíram suas famílias, estão tocando até hoje a olaria que o pai reabriu com a avó e a tia Bia. Graças a Deus, nunca mais aconteceu nenhuma tragédia lá. Foi bonito de ver como eles conseguiram transformar aquela história triste em algo bom. A olaria cresceu bastante. Recomeçou pequena, só para a região, mas hoje eles mandam telha e tijolo para meio mundo. O pai, antes de partir, ficou tão orgulhoso de ver o negócio prosperando, a avó também. Ela dizia que era uma forma de honrar a memória do vô Stanislau e dos meninos que se foram. E por falar em família que cresce, meus filhos me deram muitos netos. Meus filhos todos nasceram polacos. Agora eu entendia o que meu pai sempre dizia que o sangue polaco é forte. Cabelos loiros, olhos claros e aquele nariz característico. Mas graças a Deus os narizes deles foram diminuindo com as gerações. Meus netos vieram misturados, uns castanhos, outros loiros, uma mistura bonita do polaco com o brasileiro. Hoje, aos 61 anos, tenho no total 14 netos. Só o Vicente me deu 6. O resto é dividido entre os outros filhos. É uma alegria ver essa mistura, cada um com seu jeitinho, mas todos carregando um pouquinho da nossa história. Quando junta todo mundo aqui em casa ou na padaria, é uma festa só. Tem neto para todo lado, uns ajudando a fazer pão, outros só querendo comer. Fico olhando e pensando como a vida dá voltas. De uma menina do interior, virei essa avó coruja de uma família tão grande e bonita. Te agradeço se teve a paciência de me ouvir contar toda essa história. Sabe, já que você gostou dessas lembranças de família, queria te contar uma coisa. O pessoal desse canal fez um livrinho muito bom, cheio de receitas de chás das avós. São 100 receitas para diversos males, coisa que aprendi que é bom compartilhar. Tem chá para controlar a pressão, para dor de barriga, para melhorar a memória, uma porção de coisas boas. São receitas que ajudam você e sua família a não gastar rios de dinheiro na farmácia, usando o que a natureza de Deus nos deu. Tá tudo explicadinho logo aí no primeiro comentário fixado deste vídeo. Se te interessar, passa lá para conhecer esse trabalho maravilhoso sem compromisso, tá? E olha, se você gostou de ouvir essa velha polaca aqui falando, não saia deste vídeo sem deixar o seu like. Isso ajuda muito o trabalho do pessoal do canal, sabe? É um jeito de agradecer eles por compartilhar essas histórias e esses conhecimentos antigos que são tão importantes. Fica com Deus você e sua família.